Em 25 de agosto de 1972, na pequena vila de Kera, no leste do Japão, um garoto chamado Toru caminhava tranquilamente para casa ao entardecer, quando algo peculiar chamou sua atenção. No horizonte, ele avistou um objeto que, à primeira vista, parecia ser um pássaro. Contudo, ao observá-lo mais atentamente, percebeu que não se tratava de um animal comum. O objeto brilhava intensamente com uma luz azulada e movia-se de forma incrivelmente rápida, deslocando-se horizontalmente antes de desaparecer em um piscar de olhos. Intrigado, Toru correu para casa e contou sobre o ocorrido ao amigo Akira Mori. Este, por sua vez, compartilhou a história com seu irmão mais velho, Hiroshi, que era conhecido na vila por seu interesse em fenômenos estranhos. Curioso, Hiroshi decidiu acompanhar os dois amigos ao campo onde Toru havia visto o objeto misterioso. Por volta das 19 horas, os três iniciaram uma busca pelo local. Depois de cerca de 1 hora, Toru avistou novamente o objeto brilhante e chamou os outros. Juntos, testemunharam o objeto cruzar o campo a uma velocidade impressionante, deslocando-se cerca de 400 metros antes de cair no solo. Ao se aproximarem com uma lanterna, os meninos viram o objeto de perto. Ele era do tamanho da palma de uma mão, emitia uma luz azul intensa e tinha uma superfície que parecia metálica. Quando Hiroshi tentou tocá-lo, o objeto produziu um som eletrônico estranho, o que assustou os garotos e os fez fugir. Retornaram meia hora depois, mas o objeto havia desaparecido. Na manhã seguinte, eles voltaram ao local com uma câmera e descobriram marcas circulares no solo, cercadas por gramíneas queimadas. As marcas tinham cerca de 20 centímetros de diâmetro, e os meninos as fotografaram como prova de sua descoberta. A história não terminou ali. Na noite de 1º de setembro, 5 meninos, incluindo um amigo de Hiroshi, avistaram o objeto novamente. Desta vez, eles tentaram capturá-lo em fotografias, mas todas as imagens ficaram escuras ou os filmes foram queimados inexplicavelmente. Frustrados, mas determinados, os garotos decidiram mudar de estratégia. Em 6 de setembro, armados com redes e baldes de água, eles tentaram capturar o objeto acreditando que ele pudesse ser vulnerável à umidade. Após várias tentativas, conseguiram finalmente capturá-lo. Levando o objeto para a casa de Hiroshi, os meninos o examinaram detalhadamente. Ele tinha cerca de 18 centímetros de altura, pesava aproximadamente 1,5 kg e parecia ser feito de um metal desconhecido, com uma superfície áspera que não se danificava mesmo sob impactos. A base do objeto apresentava um padrão circular, semelhante a um disco, com um pequeno orifício central. Os garotos tentaram abri-lo usando ferramentas como chaves de fenda e martelos, mas o objeto era completamente indestrutível. Também tentaram queimá-lo, sem sucesso. No dia seguinte, para surpresa de todos, o objeto desapareceu misteriosamente da caixa onde estava guardado. À noite, ele foi encontrado novamente no campo, como se tivesse retornado ao seu lugar de origem. Apesar do crescente medo e do mistério em torno do objeto, os meninos continuaram investigando. Contudo, o objeto parecia possuir habilidades extraordinárias, como a capacidade de escapar das tentativas de contenção ou mesmo de se teleportar. Finalmente, decidiram contar aos adultos sobre o ocorrido. Infelizmente, poucos acreditaram na história. Apenas o pai de um dos garotos, que trabalhava no Centro de Ciências de Ké, mostrou algum interesse. Ele examinou as evidências e as marcas deixadas pelo objeto, mas também não conseguiu determinar sua natureza ou origem. No final de setembro, os eventos chamaram a atenção da mídia local e de pesquisadores curiosos. Jornalistas visitaram a vila, entrevistaram os garotos e examinaram o local dos avistamentos. Mesmo assim, o mistério do objeto de Kera permaneceu sem explicação. Algumas teorias sugeriram que poderia ser um dispositivo militar experimental ou mesmo uma forma de vida extraterrestre, enquanto outros descartaram a história como uma elaboração infantil. Com o passar dos anos, o caso se tornou uma lenda local e uma curiosidade na história dos relatos de OVNIs no Japão. Mesmo sem respostas definitivas, o mistério do objeto de Kera continua a intrigar e fascinar aqueles que o investigam. Hoje, ele é lembrado como um dos relatos mais estranhos e inexplicáveis da época, alimentando discussões sobre a existência de vida extraterrestre e o desconhecido.